Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre cadeias e teias alimentares. Nesse tipo de relacionamento de cadeia e teias alimentares entre os seres vivos, nós estamos falando de uma relação alimentar. Nesta relação alimentar, portanto, ela envolve o alimento. E quando falamos de alimento, o nosso principal objetivo, ou a nossa referência principal de nutrientes, vai ser a glicose. Então, quando falamos de cadeia e teias alimentares, estamos buscando o nutriente glicose. A glicose é um açúcar, ou é um tipo de açúcar, que tem como fórmula molecular o C6H12O6, ou seja, é uma molécula que apresenta 6 elementos de carbono, 12 elementos do hidrogênio e 6 elementos de oxigênio. C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrogênio e O6, 6 átomos de oxigênio. E outra forma de representar também a molécula de glicose está apresentado aqui na tela. Esta glicose, para os seres vivos, ela vai ter uma grande importância na produção ou na fabricação da molécula de energia, que nós iremos chamar de ATP. Então, quando nós comemos a glicose, o nosso objetivo é transformar essa molécula de açúcar em energia biológica. E a esta energia biológica, nós damos o nome de ATP. O ATP é uma sigla que tem como significado o A de adenosina, o T de tri e o P de fosfato. Porque na tabela periódica, lembrar que o fósforo ele é representado pela letra P. Então, na prática, quando eu tenho uma molécula de ATP, ou seja, uma molécula de energia, e esta molécula de energia ela é quebrada, por exemplo, pela água, numa reação de hidrólise, quebra pela água, há 3 subprodutos. Um subproduto que é o chamado AD de dado P, adenosina difosfato, mais o radical fósforo, e junto liberado a energia, um calor. E é esta energia ou este calor que mantém os seres vivos vivos. Então, quando falamos de relação alimentar, estamos falando de alimento. E o principal alimento nesta relação é a glicose, que é um açúcar. Esta glicose será usada na produção de energia biológica, que é uma molécula de nome ATP, adenosina trifosfato. Quando ocorre a quebra dessa molécula, há a liberação de energia. Na cadeia alimentar, nós temos 3 grandes grupos de seres vivos. Um primeiro grupo chamado de seres produtores. Um segundo grupo chamado seres consumidores. Um terceiro grupo chamado seres decompositores. De forma objetiva e simples, vamos dar uma primeira observações. Seres produtores tem como principais representantes os vegetais e algas. São seres do tipo autótrofos, ou seja, que fazem a fotossíntese. Seres consumidores. Como principal exemplo, temos os animais. São do tipo heterótrofos, portanto, não fazem fotossíntese. Enquanto que os seres
decompositores, são representados pelos fungos e bactérias, são do tipo heterótrofos e têm uma grande capacidade, que é o quê? Transformar a matéria orgânica. O que vem a ser a matéria orgânica? São os elementos químicos mais complexos, como açúcares, gorduras e proteínas, e transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica, como água, gases e sais minerais. Então vamos recapitulando: seres produtores são autótrofos, ou seja, conseguem fazer a fotossíntese. Iremos ver o que é a fotossíntese. Seres consumidores são aqueles seres chamados heterótrofos, não fazem fotossíntese, portanto precisam comer outros seres vivos para se manter vivos. E os seres decompositores são aqueles seres capazes de transformar matéria orgânica, que são substâncias complexas, em matéria inorgânica, substâncias mais simples. Vamos agora definir o que vem a ser cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o percurso linear de matéria e energia que se inicia sempre com os seres produtores e termina nos decompositores. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, à absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve linearmente de alimento para outro ser vivo. Então, cadeia alimentar é a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Nós temos aqui representado nessa imagem uma cadeia alimentar simples. Por ser uma cadeia alimentar, ela se refere à forma linear de alimentação, onde um ser vivo vai servir de alimento para o outro ser vivo. Vamos observar que a cadeia alimentar sempre tem que começar com um produtor, ou seja, aquele ser vivo capaz de fazer fotossíntese, aquele ser vivo autótrofo. Lembrando que vamos explicar mais para frente o processo de fotossíntese. Então, os produtores, eles não precisam se alimentar de outro ser vivo, pois são capazes de, com os elementos da natureza, produzir a sua glicose. Os seres produtores, portanto, representado aqui pelas plantas, elas servem de alimento para o preá. Então, o preá é o primeiro ser vivo que come outro ser vivo. Portanto, ele é chamado de consumidor. E por ser o primeiro, consumidor primário. A jararaca é uma cobra que vai comer o preá. Este é o segundo ser vivo que come outro ser vivo. Então é chamado de consumidor secundário. A seriema, que é uma ave, um pássaro, ela vai comer, por exemplo, a cobra. Ela é, portanto, o terceiro ser vivo que se alimenta de outro ser vivo, portanto chamado de consumidor terciário. E o lobo, que come a seriema, ele é o quarto ser vivo que se alimenta de outro ser vivo, então é chamado de consumidor quaternário. Caso tivesse outros seres vivos ali no meio, seria consumidor quaternário, quinternário, sextenário e assim por diante. Neste caso, nós temos as plantas como produtores, o preá como consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Os decompositores, como as bactérias e fungos, eles só não podem ser produtores, pois não fazem fotossíntese, mas eles podem
se alimentar das plantas que não foram comidas. Quando essas plantas morrem e elas não vão ser alimentadas, não vai servir de alimento para outros ser vivos, essas plantas serão decompostas. Então, eles podem ser o consumidor primário. Se comeu pré-A, consumidor terciário, e assim sucessivamente. Então, os decompositores, eles podem fazer parte de todo o grupo de consumidores, desde que não sejam produtores, pois eles só não conseguem fazer a fotossíntese, só não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles obrigatoriamente necessitam de algum ser vivo já existente para poderem sobreviver. Um outro conceito que vamos falar agora é de nível trófico. Então, nível trófico é a posição que ocupa cada ser vivo que aparece. Então, os produtores, como as plantas, é o primeiro ser vivo que aparece nessa cadeia. Portanto, ele ocupa o primeiro nível trófico. O pré-A, que é o consumidor primário, ele é o segundo ser vivo que aparece nessa cadeia alimentar. Portanto, ele ocupa o segundo nível trófico. A jararaca, que é a cobra, ela é o terceiro ser vivo que aparece nessa cadeia. Portanto, ela ocupa o terceiro nível trófico. A seriema, que é um consumidor terciário, é o quarto ser vivo que aparece nessa cadeia. Portanto, ocupa o quarto nível trófico. E o lobo-guará, que é o consumidor quaternário, ele aparece como quinto elemento, quinto ser vivo dessa cadeia alimentar. Portanto, ele ocupa o quinto nível trófico. Então, o nível trófico é a posição que o ser vivo aparece na cadeia alimentar. Planta, ele inicia a cadeia alimentar, primeiro nível trófico. Pré-A é o segundo ser vivo que aparece, segundo nível trófico. Terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Então, observe que a cadeia alimentar basicamente se refere à alimentação. Produtores, consumidores e decompositores. Por que são decompositores? Porque transformam matéria orgânica de cada um desses seres vivos que sobraram na natureza, que não serviram de alimento para outro ser vivo, e transforma a substância orgânica, matéria orgânica, em matéria inorgânica, em água, gases e sais minerais. Vamos falar agora sobre os componentes da cadeia alimentar. Os componentes da cadeia alimentar correspondem a toda a parte viva que a compõe. Eles são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Cada um deles representa um nível trófico. Neste exemplo, nós temos esta árvore como produtor. Por que é produtor? Porque faz fotossíntese. E ela ocupa o primeiro nível trófico, já que é o primeiro ser vivo que aparece nessa cadeia alimentar. Nós temos um consumidor primário, que vai se alimentar do produtor. Como é o segundo ser vivo que aparece, segundo nível trófico. Nós temos o consumidor secundário, que ocupa o terceiro nível trófico, porque é o terceiro ser vivo que aparece nessa cadeia. E nós temos os decompositores, que só não podem ser produtor, mas pode ser consumidor primário se comer restos dos vegetais. Consumidor secundário se comer o resto do consumidor primário. E consumidor terciário se consumir o resto do consumidor secundário. Então, os decompositores, que faz parte nesse exemplo do quarto nível trófico, só não pode ocupar a posição do produtor porque não fazem fotossíntese. Devemos lembrar também que a relação da cadeia alimentar também pode ocorrer em ambientes aquáticos.
Neste caso, nós temos as plantas que estão no fundo do mar. Essas plantas que são seres fotossintetizantes, ou seja, são os seres autótrofos, capazes de produzir o seu próprio alimento, eles são chamados produtores. Neste exemplo, este produtor vai ser consumido pelos caramujos. Aos produtores, primeiro nível trófico, o primeiro ser vivo que aparece nessa cadeia. Os caramujos, segundo nível trófico, porque são os segundos seres vivos que aparecem nessa cadeia, mas são os consumidores primários. Os lambaris, os consumidores secundários. Os peixes maiores, consumidores terciários. E as aves da margem, né, que vão se alimentar desses peixes maiores, seriam os consumidores quaternários. Os produtores, como são os primeiros seres vivos da cadeia, primeiro nível trófico. Caramujo, segundo nível trófico, pois são os segundos seres vivos que aparecem. Os lambaris, terceiro nível trófico, pois são os terceiros seres vivos que aparecem. Os peixes maiores é o quarto nível trófico, pois são o quarto ser vivo que aparece. E as aves seriam o quinto nível trófico, pois são o quinto ser vivo que aparece nesta cadeia aquática. Vamos agora falar dos produtores. Os produtores são seres vivos que fabricam seu próprio alimento, ou seja, a glicose, através do processo chamado fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos. Eles representam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar e não precisam se alimentar de outros organismos. São exemplos de produtores as plantas, as algas e o fitoplâncton, as plantas da água. Vamos observar o processo de fotossíntese. Neste caso, os seres fotossintetizantes, eles vão usar os elementos da natureza para a produção da sua glicose e, como subproduto, liberar o gás oxigênio. Então vamos tentar entender isto melhor. Esses seres são capazes de pegar a luz, a energia luminosa, junto com as moléculas de gás carbônico, também de fórmula CO2, a água de fórmula H2O, e convertem a energia luminosa, gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. O gás oxigênio libera para a atmosfera, por exemplo, enquanto que a glicose é reaproveitada pelo ser vivo como fonte de energia, de alimentação. Portanto, os seres produtores, que são chamados de autótrofos, são capazes de produzir seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, após a fotossíntese, ao surgimento, o metabolismo da glicose, que é o açúcar, e essa glicose será usada na produção do ATP, que é a fonte de energia do ser vivo. Então, fotossíntese é o processo de conversão de energia luminosa, gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. Gás oxigênio jogado para a atmosfera e glicose sendo a fonte de alimento deste vegetal ou deste ser autótrofo. Portanto, os produtores são seres fotossintetizantes. Existem alguns chamados quimiosintetizantes, que não fabricam ou não produzem o seu alimento através da luz, mas sim do metabolismo da matéria inorgânica somente. Mas vamos nos ater aos fotossintetizantes, aqueles que fazem fotossíntese. Por ser produtores, são também chamados seres autótrofos, auto, sozinho, trofos, alimento, comida, portanto se alimentam, comem sozinhos, não precisam de outros seres vivos.
Os produtores produzem o seu próprio alimento, que é a glicose. Ele é um açúcar que será usado na produção do ATP, que é a energia biológica. Vamos apenas observar que o processo de fotossíntese ele se dá em duas etapas. A etapa número 1, que é chamado fotoquímica. Nesse caso, há a obrigatoriedade da luz do sol. E há uma segunda etapa chamada etapa somente química. Neste caso, não há a obrigatoriedade da luz do sol. E é nesse processo da etapa química, etapa 2 do processo de fotossíntese, que é produzido a glicose, né? Então, ou seja, a luz do sol ela vai ser usada para poder fazer certos produtos que será metabolizado e transformado em glicose. E é no processo da etapa 1, a fotoquímica, que é liberado o gás oxigênio para a atmosfera. E é no processo de etapa 2, somente a química, que é produzido a glicose. E consumido o gás carbônico também. Então, na etapa 1, fotoquímica, usa-se a luz do sol, usa-se a água e produz-se o gás oxigênio. Nesta etapa, há a produção de energia e a produção de moléculas que serão transformadas em glicose e água, né? Aqui está representado um cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura que existe nas folhas dos vegetais principalmente, e este cloroplasto ele que possui a clorofila. E é esta clorofila que vai dar a cor verde aos vegetais e além de ser a estrutura capaz de capturar a energia do sol. Então estamos observando aqui duas imagens, onde uma vai mostrar para vocês as fases da fotossíntese, a fase 1, que é chamada fotoquímica, foto por causa da luz, e a etapa número 2, que é a fase somente química. Nesta fase eu preciso da luz e da água, e será liberado o gás oxigênio. Na etapa número 2, somente será liberado a glicose e água, e será absorvido da atmosfera, por exemplo, o gás carbônico. E esta fotossíntese ela ocorre no cloroplasto. Este cloroplasto possui clorofila, que vai ter duas funções principais, vamos assim dizer. Uma dá cor verde ao ser vivo, e a segunda é a estrutura capaz de capturar e metabolizar a energia luminosa. E é através de vários processos químicos que nós vamos obter o açúcar do tipo glicose, que é o alimento do vegetal. Portanto, produtores são seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. E quando falamos de produzir o seu próprio alimento, estamos falando da glicose. E esta glicose é que será usada no processo de produção de ATP, que é a energia biológica. E para finalizarmos a parte dos produtores, mais uma imagem representando a fotossíntese. Neste processo, pega-se o gás carbônico, a água, a luz do sol e converte em glicose e oxigênio. A glicose sendo absorvida pelo ser vivo e o oxigênio liberado para a atmosfera. Gás carbônico mais água mais luz, glicose mais água e oxigênio. Oxigênio para a atmosfera e a glicose sendo reaproveitada pelo ser vivo. Vamos agora falar dos consumidores. Os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e, por isso, necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Eles dividem-se basicamente em
consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim sucessivamente. Os consumidores primários são representados pelos herbívoros, alimentos dos seres produtores. Os secundários são representados pelos carnívoros, alimentos dos consumidores primários. Os terciários são representados pelos carnívoros de grande porte e predadores. E essa sequência vai seguindo até o final da cadeia ou teia alimentar. De forma geral, nós temos 3 grandes grupos de consumidores. Um considerado como herbívoro, um segundo grupo considerado onívoro e um terceiro grupo considerado carnívoro. Dos herbívoros, são aqueles seres vivos que estão adaptados a consumir apenas vegetais, plantas. Os carnívoros são aqueles seres vivos adaptados a consumir apenas carne, enquanto que os onívoros, como nós, a espécie humana, nós estamos adaptados a comer plantas, como comer carne também. É importante lembrar que nesse nível trófico dos consumidores estão os chamados detritívoros, os animais que se alimentam de restos orgânicos. São exemplos abutres, minhoca, urubus, moscas e etc. Devemos ter uma diferenciação entre consumidores do tipo detritívoros de decompositores. Qual é a diferença? Esses seres detritivos, eles comem resto de seres vivos, porém não transformam a matéria orgânica em inorgânica. Eles pegam a matéria orgânica e a utilizam de forma orgânica também em seu organismo. Enquanto que nós vamos ver que os decompositores têm a capacidade de transformar a matéria orgânica em inorgânica. Então, de novo, os consumidores são aqueles seres que não fazem fotossíntese. Por isso vem heterótrofos. Nós temos herbívoros que comem os vegetais, carnívoros, carne, e o onívoro que pode comer tanto carne quanto vegetal. E dentro da categoria de consumidores, nós temos os detritívoros, que são aqueles que comem restos de seres vivos, porém não são decompositores, pois não transformam matéria orgânica em inorgânica. E para finalizarmos a parte dos componentes da cadeia alimentar, vamos falar dos decompositores. Os seres decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o ciclo. São exemplos de decompositores os fungos e as bactérias. Então, o que diferencia os decompositores dos consumidores? É a capacidade que os decompositores têm de transformar a matéria orgânica, o que vem a ser matéria orgânica? Açúcares, gorduras e proteínas. Então, eles transformam essas matérias orgânicas em matéria inorgânica, como exemplo, água, sais minerais e gases. Então, os decompositores têm que ter esta capacidade de fazer a reciclagem dos nutrientes, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica. Como exemplo, os fungos e as bactérias. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar sobre a teia alimentar. É um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. É também chamada de rede alimentar.
A teia alimentar representa as muitas relações alimentares entre os organismos de um ecossistema. Então, como podemos ver nesta imagem, a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar consiste em cadeia alimentar é uma relação linear, representando o produtor e seus consumidores. No caso da teia alimentar, são múltiplas relações alimentares. Então, existem várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. A grama, por exemplo, ela serve de alimento tanto para o rato como para um inseto qualquer. Assim como o rato pode servir de alimento tanto para a coruja como para a cobra. O coelho pode servir de alimento para o leão, para o falcão ou para a coruja. Então, observe que no caso da teia alimentar, existem várias cadeias alimentares interligadas. Mais um exemplo, nós temos aqui o grupo dos produtores, que estaria no primeiro nível trófico. Cada um desses produtores vai servir de alimento para os seus consumidores primários. Então, os consumidores primários são aqueles que se alimentam do produtor. Os consumidores primários, por exemplo, podem servir de alimento para outros consumidores ao mesmo tempo. Então, vamos chamar de consumidores de segunda ordem ou secundários. Assim como nós temos os consumidores de terceira ordem ou terciário. E não podemos esquecer sempre nessa relação dos decompositores. Então, recapitulando, produtores são seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Consumidores primários, secundários ou terciários são aqueles que se alimentam de outros seres vivos para se manter vivos, enquanto os decompositores se alimentam da matéria orgânica, mas transformam os produtos dessa decomposição em matéria inorgânica. Então, os decompositores têm a capacidade de transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. E damos assim por encerrado a nossa aula. Muito obrigado a vocês e que continue assistindo às nossas aulas. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!